Provérbios capítulo 20. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Versículo 9. Ser justo não significa deixar de ser pecador. Ser justo significa que alguém nos justificou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Cristo assumiu a nossa culpa ao entregar a sua vida na cruz e nos concedeu o privilégio da salvação por meio de seu sacrifício e ressurreição. Porém, todos nós estamos sujeitos ao pecado até que ele venha pela segunda vez e nos liberte de uma vez por todas. O apóstolo Paulo comparou o pecado com uma lei que rege a nossa natureza pecaminosa. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Isto é, a partir do momento em que aceitamos pela fé a justiça de Cristo, inicia-se uma batalha entre o bem e o mal em nós mesmos, batalha que só terá fim no dia do retorno do nosso Salvador. Quando Jesus foi confrontado pelos líderes judeus acerca do adultério de uma mulher, a sua sabedoria fez com que todas as pedras caíssem ao chão. Aqueles líderes não tiveram argumentos diante de tais palavras. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João capítulo 8, versículo 7. Certamente, o primeiro atrevido a lançar uma pedra seria ele mesmo apedrejado pelos demais. Era considerada uma grande blasfêmia afirmar tal coisa. A Bíblia afirma que todos nós nos extraviamos e nos corrompemos. Salmo 14, versículo 3. Por isso, necessitamos de um mediador, do único que é verdadeiramente justo, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, acontece uma metamorfose espiritual. É como se Deus olhasse do céu e, ao invés de enxergar a nossa natureza pecaminosa, Ele notasse que há um casulo que nos reveste, que é a justiça de Cristo. E somente se permanecermos dentro deste seguro revestimento, muito em breve alcançaremos a plenitude da vida. Assim como a lagarta, para se tornar em borboleta, precisa obedecer a todo o processo natural, precisamos viver a justiça de Cristo e a novidade de vida que nos foi outorgada. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Então, aquele que trilha o caminho eterno não será vencido pelo álcool, se desviará de contendas, não comerá o pão da preguiça, não será desonesto, não se envolverá em fofocas, não desonrará pai e mãe, não será vingativo e aceitará a repreensão. Cada provérbio tem nos ensinado e como um guia de sobrevivência nos fortalecido para o conflito espiritual que travamos dia após dia. Não podemos ignorar essa realidade e precisamos aprender, mediante as Escrituras, a fazer a guerra com prudência. Tome posse da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. E erga a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. E os teus passos serão dirigidos pelo Senhor. Vigiemos e oremos. Bom dia, justificados pela fé em Cristo Jesus. Desafio da semana. Pesquise sobre o processo natural que faz surgir uma borboleta. Cristo usou a natureza para extrair grandes lições espirituais. Siga o seu exemplo.
Rosana Garcia Barros.